Boa noite, pessoal, começando a live aqui no Instagram, falar sobre o desenvolvimento do bebê. Eu vou dar 5 dicas para estimular o desenvolvimento do bebê, né? Independente da idade do bebê de vocês aí, essas dicas que eu vou falar aqui valem muito, né? E é um tema que a gente precisa estar muito atento. Boa noite a todas aí que estão entrando, todos e todas, né? A maioria mamãe, tá dando para me ouvir direitinho aí? Acredito que sim, né? Se tiver bom som e imagem, dá um feedback aí. Então hoje 5 dicas para estimular o desenvolvimento do bebê, né? Muito se fala sobre o desenvolvimento, né? Do bebê, mas assim, a gente sabe que é uma fase, esses primeiros anos de vida, principalmente os primeiros 2 anos de vida, né? 2, 3 anos de vida, é uma fase de muito crescimento, de rápido crescimento cerebral, né? O nenenzinho, com 1 ano de idade, o peso do cérebro dele é aproximadamente 50% do tamanho do cérebro do adulto. Ou seja, o cérebro, metade do que ele cresce é até os 12 meses, né? Desde a gestação, na gestação já, né, o cérebro já está desenvolvendo, até 1 ano de vida, principalmente, desenvolve muito, né? Nos primeiros 3 anos, para a vida toda a gente desenvolve, mas os primeiros 2, 3 anos de vida é o período de maior crescimento cerebral. Por isso até que eu tenho esse projeto, né, 1365 dias, que é o projeto que eu trago dicas, né, e lives sobre assuntos realmente voltados para essa faixa etária, gestação até os 2 anos de idade da criança, 2, 3 anos de idade, tá? Então hoje eu vou falar 5 dicas para estimular o desenvolvimento do bebê. É muito comum as mamães preocuparem, né, com as dicas, preocuparem com o desenvolvimento do bebê, principalmente quando está desconfiando de algum atraso, né? Meu filho não está falando, meu filho não está engateando, meu filho não está sentando na hora que deveria estar sentando, e aí surge aquela pulga atrás da orelha, né? Será o que eu tenho que fazer, né? Mas o ideal é a gente agir preventivamente, desde o momento que o neném nasce, até mesmo dentro do útero tem formas de estimular, mas desde o momento que o neném nasce, a gente já precisa estimulá-lo, porque quanto mais a gente estimula, a gente cria conexões cerebrais, né? Conexões neuronais. Isso vai ter impacto por toda a vida. Tudo aquilo que o bebê vivencia nesses primeiros 2, 3 anos de vida, ele vai ter impactos por toda a vida. Então a gente precisa falar sobre esses temas dessa faixa etária. Então o nenenzinho nasce, o que a gente faz? Com qual idade que eu brinco? Com qual idade que eu estimulo? O que eu devo fazer? Né? O que eu vou falar aqui vale para todas as faixas etárias, até quem não é bebê mais, né? Mas principalmente a gente precisa agir preventivamente, de preferência antes que o atraso aconteça, né? Se acontecer, né? E também fazendo o que eu vou falar aqui, você vai conseguir detectar mais fácil o atraso, né? Porque se a gente não estimula, a gente não consegue visualizar se está tendo evolução, né? E às vezes a criança não está evoluindo por falta de estímulo e não porque tem realmente um problema neurológico, né? Então é muito importante o estímulo neurológico. E o que é o desenvolvimento, né? Como estimular o desenvolvimento se eu não sei o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento são várias áreas do corpo da criança e do cérebro que se desenvolvem desde a época do útero até o momento, a partir do momento que nasce, principalmente o desenvolvimento é muito rápido. Motor, né? A parte motora desenvolve muito rápido, a parte cognitiva e a parte emocional também da criança, né? Que é a parte da relação social também da criança. Então, essa evolução não é só motora, né? Muita gente preocupa, quanto que senta, quanto que anda. A parte motora é muito importante, mas a parte cognitiva, do aprendizado, da fala, da comunicação, muitas vezes não verbal, de dar tchau, bater palminha, isso tudo é importante. Inclusive eu fiz uma live sobre isso, sobre esses marcos do desenvolvimento. Tem um vídeo, se você procurar aqui, um vídeo que eu fiz sobre marcos do desenvolvimento. Eu falei tudo que o neném tem que estar fazendo, né? Aquilo que é mais importante, né? Nos primeiros 2 anos. O que o neném tem que fazer com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, 4 meses. Depois, se vocês rolarem para baixo, vocês vão ver esse vídeo. Eu fiz live já sobre isso e tem um vídeo meu sobre marcos do desenvolvimento. Toda mamãe precisa saber o que o neném deveria estar fazendo na faixa etária. Você não precisa conhecer tudo nos primeiros 2 anos, mas principalmente aquilo que o seu bebê... Meu bebê tem 3 meses, o que um bebê de 3 meses tinha que estar fazendo? Isso. Meu filho tá... Beleza. Lógico que existe uma faixa da normalidade, um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Que é normal. Mas é importante as mamães entenderem o que
que seu filho está fazendo, se é o adequado para a faixa etária. É a primeira coisa. E a gente saber o que fazer para estimular naquela faixa etária, tá bom? Primeira dica, então são 5 dicas que eu vou falar aqui, né? Dentro dessas dicas tem muitas coisas, mas são coisas básicas, né? Que muita gente sabe disso já, mas às vezes não põe em prática por falta de tempo ou por achar que não é necessário e tal. Primeira coisa é conversar com o bebê. Conversar com o bebê ainda dentro do útero, de preferência, né? Quando é feto ainda. Mas depois que nasce, conversar, olhar no olho do bebê em todas as oportunidades que você tiver, converse com o seu bebê. Se você tem um bebezinho de dias de vida, na hora da troca de fralda, explica para ele que está trocando fralda, explica para ele que está dando banho. Por mais que isso inicialmente pareça ser um absurdo, né? Ele não entende, mas aquele som já fica habitual para ele, fralda, banho, ele já entende que quando você fala aquela palavra, fralda, você vai mexer naquele local ali onde tem a fralda, ele vai começar a entender, isso vai dando uma previsibilidade para a criança, ele começa a ficar mais calmo e começa a desenvolver também. E tudo que você for fazer, vamos amamentar, vamos passear, isso vai ficando repetitivo na cabeça da criança, vai entrando, vai fixando. E à medida que a criança vai crescendo, você vai brincando com ela. Oi? Acho que voltou, vocês estão me vendo? Fala se está me vendo, por favor, aí. Tem alguém para me dar um feedback aí? Está me vendo? E tinha dado uma pausada aqui no vídeo, mas acho que está bem, pelo menos as pessoas não estão saindo da live, porque deve estar transmitindo. Então, assim, conversar com o bebê. Então, conversar olho no olho, cantar para ele, conversar com ele, tudo que for fazendo, vai informando. E também ler livrinhos para ele. Então, essa conversa com o neném, tanto o livro quanto conversar mesmo, contar história para o neném, mesmo inventar uma história, isso tá certinho aí. Obrigado. Tá travando? Voltou. Agora voltou. Então tá bom. Agora voltou, né? Então tá bom. Se estiver travando aí de novo, vocês me falam que eu tiro do Wi-Fi aqui. Tiro do Wi-Fi aqui e põe. Não tá nítida a imagem, não? Deixa eu colocar então no 4G aqui, porque às vezes é um problema da internet aqui, pode ser. A internet tem dia que funciona, tem dia que não funciona, então a gente não pode. Só um minutinho que eu vou mudar a internet aqui, talvez dá uma piscada aí para vocês, mas já vai voltar. Vamos ver aqui. Pronto, agora eu voltei eu tirei o Wi-Fi aqui, tá boa agora? Dani Ferreira, fala se tá bom aí de novo, Dani, obrigado aí. Acho que agora tá bom, né? Beleza, tá nítido, tá boa agora, beleza. Tirei o Wi-Fi aqui que tá mascando, então. Eu falo com as mamães, para colocar um bombril no roteador para melhorar a imagem. Mas é isso. O importante é vocês estarem me ouvindo. Tá ótimo, né, Mário? Obrigado. Então, então conversar com o neném, olhar no olho, ler um livrinho para ele, né? Faz parte da mesma dica. Conversar com a criança, seja lendo livro, contando história, informando para ela o que está fazendo. Isso em qualquer idade, né? Uma criança maiorzinha também. A gente deve sentar e conversar, olhando no olho, na mesma altura da criança. A gente tem que não conversar lá de cima, o menino está olhando para cima, seu bebezinho já está maiorzinho, olhando para cima, você falando com ele. Você tem que estar na mesma altura que ele. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento da fala, inclusive, né? Quando a gente vê as fonoaudiólogas trabalhando, fazendo terapia, o que elas fazem? Elas sentam no chão para conversar com o neném, né? Então, conversar é o principal, é uma das principais dicas para o desenvolvimento. Parece óbvio, né? Mas tem gente que não conversa com o bebê, Isso é ruim para o desenvolvimento, tá? Segunda dica, brincar com o seu bebê. Também parece óbvio, mas muitos não brincam. Brincar, sentar no chão. O chão é ótimo, coloque seu bebê no chão. Colo é fundamental, principalmente nos primeiros 3 meses. O neném precisa muito de colo, né? Essa fase da esterogestação. Mas logo que vai dando 2, 3 meses, já é um momento para a gente colocar o neném no chão, no tatamezinho. Uma forma de desenvolver muito o neném é chão. Não fica colocando nessas cadeirinhas, cadeirinha que balança, cadeirinha que treme, bebê conforto. Você pode colocar o bebê conforto para o transporte, ele é feito para transportar o neném, né? Não para ficar colocando o neném. O neném fica mais calmo ali, às vezes põe um móvelzinho, liga aquele negócio que vibra. Mas isso não é bom, né, para o desenvolvimento. É bom colocar no chão, tatamezinho, põe um tatamezinho de borracha, de EVA, um material que se o neném bater a boquinha não vai machucar, e também tem que ser um material firme, né? Porque se for um colchão muito macio, o neném afunda ali e não desenvolve. Então, o chão, brincar com a criança e de preferência brincar no
chão, tá? De acordo com a faixa etária, né? Se um nenenzinho de um dia de vida, você não vai pôr no chão. Mas o nenenzinho aproximando 2 meses já é um momento para colocar no chão. Dá para pôr antes também, se você colocar numa superfície mais tranquila. Mas o chão e o brincar com a criança. E aí o brincar é de acordo com a faixa etária, né? O bebezinho naqueles primeiros dias, você vai pegar um chocalhinho, vai balançar, vai movimentar de um lado para o outro para a criança, para ela seguir. Ele começa inicialmente a seguir com o olho, mas à medida que vai dando 2 meses, assim, ele já começa a seguir com a cabecinha, né? 3, 4 meses já começa a levar a mão nos objetos, então tem que deixar um móvelzinho pendurado para que ele leve a mão. A partir dos 4, 5 meses já estimular que ele role, 6, 7 meses já estimular que ele engatinhe. Então você vê que o chão é o melhor lugar, né, para a gente estimular a criança, que tudo, né, o rolar, o engatinhar, principalmente a partir dos 3 meses é ótimo. Você pode pôr aquele tapetinho de atividade, depois você tira e começa a pôr brinquedinho para a criança buscar, e aí vai engatinhar, subir nos móveis, já começar a explorar a casa, e é fundamental a gente sentar no chão com a criança também, tá? Muita gente fala, doutor, ele não gosta de ficar no chão, né? Ele não gosta de ficar no chão. Aí eu falo, como que você faz para pôr ele no chão? Aí eu ponho ele lá e deixo, ele não vai ficar, né? Você tem que deitar no chão com a criança, brincar com ela, isso é fundamental, dá o estímulo, mas a gente precisa ensinar para a criança as formas de brincar ali, tá? E o melhor estímulo é a gente olhar no olho e sentar no chão junto com a criança, tá? Outro estímulo, outra dica fundamental que parece, né, que não tem nada a ver, mas é muito importante, é o sono. A criança, para ela desenvolver, ela precisa não só você ensinar para ela, não você conversar, não só você brincar, mas você precisa proporcionar um sono de qualidade para o seu bebê. Muita gente não preocupa com isso, né? Infelizmente, muito se fala sobre o desenvolvimento da criança, mas o desenvolvimento está atrelado ao sono. Se a criança não dorme, ela não aprende, né? Isso aí não só na fase de alfabetização, né? 5, 6 anos de idade, não adianta você ensinar as coisas para a criança. Se ela não dorme bem à noite, ela não vai fixar, né? O momento do sono é o momento na qual aquilo que a gente aprendeu durante o período que estava acordado entra para a memória, fixa para a memória. Então, sono é fundamental. O sono tem várias lives que eu fiz sobre sono, tem vários benefícios, mas um deles é para o desenvolvimento. Mas tem crianças que apresentam certos sinais de atraso do desenvolvimento porque não estão dormindo bem, né? E aí chega no dia seguinte, a criança, o bebezinho principalmente, ele é o contrário do adulto. O adulto, se não dorme bem à noite, fica cansado no dia seguinte, bocejando, sonolento. Mas o bebezinho, se não dorme bem à noite, ele fica mais agitado e ele não vai ter paciência para brincar, ele não vai ter paciência nem mesmo para alimentar, né? Então, o sono de qualidade é fundamental e a gente deve preocupar com o sono do bebê desde os primeiros dias de vida, tá? E é fundamental a mamãe receber as orientações corretas, porque eu vejo muita desinformação aí na internet. Essa história de que pode mamar a noite toda, de hora em hora, de 40 minutos, pode, né? Mas no início, naquela fase inicial ali, o nenenzinho nas primeiras semanas de vida, é normal o nenenzinho mamar de hora em hora. Mas chega-se num ponto, e a partir de 3, 4 semanas, que o sono tem que melhorar, né? Se não está melhorando, existem estratégias para melhorar. Não é porque a mãe não está sabendo, né? Ela não recebeu as orientações corretas. E às vezes recebe orientações que atrapalham mais ainda. É leite materno livre de demanda, é mamadeira livre de demanda, pode mamar de hora em hora até 2 anos de idade. Não é assim, tá? Existem formas da criança dormir bem e continuar com afeto, continuar com apego, e continuar com carinho com o filho e continuar o aleitamento materno. Quando a gente fala que o neném pode dormir, parece que a gente está indo contra o aleitamento materno. De jeito nenhum, né? A gente faz isso de forma gentil, de forma tranquila, de forma que a mamãe durma, ela merece e precisa dormir, e que o bebê durma e ele merece e precisa dormir. Todo mundo precisa dormir, né? Ser mãe, eu já falo isso em várias lives aqui, ser mãe não é padecer no paraíso. Se você está padecendo no paraíso, é porque você não está tendo as orientações corretas, tá bom? Busque por informações corretas que existem, né? Às vezes a pessoa não está dormindo, né? Está insatisfeita, querendo dormir bem, e aí lê algo do sentido, estou falando para neném maior, né? Nenenzinho acima de 2, 3, acima de 30 dias, mas principalmente depois dos 3 meses, o sono tem que ir melhorando, né? E aí a mamãe está amamentando de hora em hora, de madrugada, o neném está grudado na mão a noite toda, ou está acordando 5, 6 vezes para mamar uma mamadeira. Eu já atendi crianças que mamavam 8 mamadeiras à noite. Então não é mérito só de leite materno, não. Quando a gente fala que mamar muito de madrugada, acontece com a mamadeira também.
E às vezes a pessoa está querendo que melhore a noite de sono, está querendo que melhore, né? Mas às vezes não tem as orientações corretas, ou às vezes não tem a rede de apoio correta, né? A mãe quer que o neném durma, toda mãe quer que o neném durma bem à noite, né? E às vezes a pessoa não consegue porque não tem as orientações corretas e acaba lendo algo ou vendo alguma live, alguma coisa de não, tá certo, até 2 anos pode amamentar de hora em hora, se for preciso, de 40 em 40 minutos, até 2 anos tá certo. Esse tipo de orientação, sinceramente, para mim, tá fazendo com que a mãe desista de amamentar, ou desista de ter outro filho, desista de tudo, porque realmente não dá para a mamãe ter qualidade de vida, né? Equilíbrio emocional, o sono é fundamental, tá bom? Então o sono é fundamental, isso aí é ponto. Se você não dorme bem, tem como você melhorar seu sono. E são pequenas mudanças no dia a dia, não é fácil, né? Mas é relativamente simples as mudanças para melhorar o sono do neném. Então, pensar que o sono ele é importantíssimo para o desenvolvimento. Não adianta você brincar com seu filho, você sentar no chão, brincar com ele. Se ele não está dormindo à noite, ele precisa dormir bem à noite. Se ele não está dormindo de dia, né, nos primeiros 3 anos principalmente, ele precisa dormir de dia. Dependendo da faixa etária, tem que dormir muito de dia, dependendo tem que dormir menos, mas tem que dormir até os 3 anos. Né? A gente atende muita criança, tanto eu atendo pessoalmente, na comunidade, que eu tenho no Facebook, a comunidade Pais e Pediatra, que eu tenho não, né? Que é uma família lá, falar nisso, tem mamães e vovós de lá, eu já vi a vovó Mari aí, que é a vovó mais antenada lá da comunidade. Então eu vejo muito isso, às vezes as pessoas estão num processo de esgotamento já e começam a achar que aquilo é normal, e não é normal. Não é normal o seu bebê mamar de hora em hora durante a noite, não é normal isso, tá? Isso é um crime? Não, mas é um crime contra a sua saúde, né? Você que é a mãe precisa dormir. Então, nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Então, pode contar comigo aí para o que precisar, tá? A Camila Fragoso está aí, da comunidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Mas tô falando dos 5 dicas para estimular o desenvolvimento. Então, converse com o seu neném desde o dia que ele nascer, olhe no olho, cante para ele, leia livro para ele. Isso é fundamental. Sente no chão, brinque com ele, tenha tempo de qualidade. Você não tem o dia todo, mas tira 5 minutos do seu dia se você não tem o dia todo. Senta no chão, isso vai fazer toda a diferença. Tá? Isso vai criar memórias afetivas com o seu bebê, isso vai criar vínculo e vai desenvolver uma parte de afeto entre você e ele e vai desenvolver a parte neuromotora, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou entrar nas perguntinhas aí, tá bom? E a terceira dica que eu disse é sono de qualidade, tá? Mas são 5 dicas, né? A alimentação é fundamental. O que tem a ver a alimentação com o desenvolvimento? Tudo a ver. Porque se a criança não tem o aporte necessário de ferro, de zinco, de ômega 3, de vitaminas que ele precisa e de nutrientes e calorias, ele não vai desenvolver bem, né? Então, uma criança que não ingere as calorias que precisa, por exemplo, falando em calorias, ele não ganha peso, mas continua crescendo, né? Se ficar um mês, às vezes, sem alimentar bem, a criança, às vezes, até continua crescendo, continua desenvolvendo, mas só não ganha peso. Se aquilo se prolonga, se a não ingestão de calórica se prolonga por alguns meses, a criança começa a não ganhar peso e não crescer. Mas se prolonga por um período mais crônico, uma desnutrição mesmo, a criança pode não desenvolver adequadamente, mesmo tendo os estímulos, mesmo tendo sono. E é difícil também não alimentar bem e ter sono, geralmente uma está atrelada na outra, né? Agora existe a fome oculta. O que é a fome oculta? O neném está ganhando peso, às vezes está ganhando até mais do que precisa, né? E dependendo do leite, se for leite materno, se for fórmula, está tudo ok também. E aí entra na fase de introdução alimentar, mas existe a fome oculta. O que é? É carência de micronutrientes. A criança começa, é uma boa dica até para fazer uma live aqui. O que é fome oculta? O neném recebe muita caloria, mas não recebe a quantidade de ferro que precisa. E a longo prazo ele começa a evoluir para uma anemia e dependendo do nível da anemia pode atrapalhar o desenvolvimento, né? Alguns estudos mostrando a importância do ômega 3 no desenvolvimento da criança, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento da fala. E a nossa alimentação, a nossa que eu falo do brasileiro, né? Já a pesquisa comprovou, é muito pobre em ômega 3, né? A gente precisa ingerir alimentos que são ricos em ômega 3, tá? São ricos em ômega 3. E aí a gente tem que falar dos peixes, dos peixes, principalmente salmão, atum. E aí, meu Deus do céu, né? Aí tem sempre aquela fala, tem umas falas que chegam a me arrepiar.
Não, o salmão, nossa, é o salmão de cativeiro, né? Não é o salmão da Noruega. Tá bom, mas o salmão de cativeiro também tem ômega 3. O salmão da Noruega tem mais. Se você tiver a oportunidade de ir lá na Noruega pescar um salmão, você vai lá. Eu vejo que eu já vi aí alguns nutricionistas. Não, mas o salmão nosso é de cativeiro. Não pode comer salmão de cativeiro. Por que não pode? Ué, por que não pode? Não, a não ser que você seja vegetariano, tudo bem, né? Mas aí o salmão de cativeiro é o que a gente tem acesso. E ele tem muito mais ômega 3 do que um filé de tilápia. Pode comer o filé de tilápia, é ótimo também. E deve, é mais acessível, né? Mais fácil. E é importante, a criança precisa comer peixe a partir dos 6 meses de idade. E a mãe que amamenta tem que comer peixe enquanto estiver amamentando. Então é um hábito que a gente não tem, né? Então o peixe, o atum, o salmão, a cavalinha, sardinha, são os mais ricos em ômega 3. Já a sardinha e a cavalinha tem muito espinho, né? É mais difícil dar para a criança. Se você der o atum, o salmão, é melhor, tá? Você riu aí, né, Letícia? Imitando um povo que fica criticando o salmão de cativeiro. Outra coisa, então assim, estou citando alguns exemplos, né? Que é o ômega 3, que é o ferro, né? Que é o zinco, que é vitamina. A carência crônica dessas vitaminas pode ter impacto também no desenvolvimento. Então, a alimentação saudável é fundamental, né? Então, são os tripés, né? A gente estimular muito o neném, a gente brincar com a criança, conversar muito com a criança, sentar no chão. Sentar no chão é o melhor lugar para a criança desenvolver. É o melhor lugar para a criança desenvolver aonde? Não é no berço, não é no carrinho, não é bebê conforto, é no chão. Se você quer que o seu filho desenvolva bem, coloque ele no chão. E de preferência fique no chão com ele. Ou se tiver um irmãozinho mais velho, vai lá brincar. Quem tiver com ele, deita no chão, deixa no chão. O chão é ótimo para a criança desenvolver, tá bom? E a quinta dica, né? Quinta e última dica, mas não é a última, eu vou responder as perguntas. Ter um acompanhamento médico. É importante a criança ter um acompanhamento pediátrico. O que isso ajuda no desenvolvimento? Ajuda muito, porque o pediatra vai conversar com a mãe, saber como é que está o desenvolvimento, examinar a criança, ver, né, visualizar como é que está o desenvolvimento e detectar atrasos, que mesmo que a mãe estimule, mesmo que o neném durma bem, mesmo que a mamãe converse com o neném, leia livro para ele, sente no chão com ele, às vezes atrasos acontecem por um fator externo, né? Por alguma coisa que foge do alcance da mãe, né? Por exemplo, uma criança que tem um transtorno do espectro autista, ou uma criança que tem um atraso da fala, ou uma criança... Então tem vários atrasos que vão aparecer, que podem aparecer, e se o pediatra não estiver ali acompanhando junto, às vezes passa a hora boa, porque o melhor momento para a gente estimular a criança são os primeiros anos de vida. E às vezes o neném chega para mim com 1 ano e 3, 1 ano e 4, chega com 1 ano, não está falando, e aí volta com 1 ano e 3, 1 ano e 4, não está falando, mesmo a gente orientando tudo, e vai para uma fono, fica ali 2 meses na fono, volta falando excelente, estou dando exemplo, né, da fono, volta falando, né, como diz, igual pobre na chuva, falando muito, e aí, ótimo, aí não, algumas famílias, eu sei, eu entendo, às vezes, não, ele não está falando com 1 ano e 2, não está falando com 1 ano e 4, vamos esperar, porque o tio falou com 3 anos, aí espera 2, 3 anos, o menino não está falando, ou às vezes começa a desenvolver uma fala muito pobre, né? E aí vai correr atrás do profissional depois de ter passado um atraso e pode não ter uma repercussão tão boa. Então, é importante a gente estou dando exemplo da fala, mas isso vale para outras partes, né? Não está desenvolvendo, não está engatinhando, não está sentando. Vamos esperar, mas vai no fisioterapeuta, rapidamente ela orienta aquilo ali, corrige aquilo, porque uma coisa pode impactar na outra, né? Um nenenzinho, por exemplo, que não engatinha, ele pode ter um problema na coordenação motora futura, às vezes dificuldade até na escrita na escola, na fase de alfabetização lá com 5 anos, está dificuldade de pegar no lápis porque não engatinhou com 6, 7 meses, né? Então a gente precisa estimular, muitos ficam colocando o neném em pé para andar, achando bonitinho o neném andar, numa fase que ele devia estar sendo estimulado a ficar no chão para engatinhar. Então a gente precisa ver isso, né? Então por isso que é importante vocês saberem o que é esperado para a faixa etária. Se o neném está com 5 meses, é esperado que ele já esteja rolando. Se ele não está rolando, vamos estimular a rolar. Aí muita gente acha bonitinho, põe em pezinho, o menino dá passinho, vamos pôr em pezinho, aí ele começa a não querer engatinhar, porque ele acha que descobriu um novo momento, que ele está em pezinho e ele começa a ver tudo ali, né? Aí vamos pôr no andador, porque ele adora, tadinho, ele adora andador. Ele adora andador porque ele conheceu o andador. Não é igual falar assim, meu filho
doutor do céu, por que não pode dar danoninho? Eu estou dando danoninho, ele adora, por que eu vou cortar o danoninho? Ele adora, tadinho, ele adora, mas ele tadinho, ele adora porque alguém deu, né? Então ele descobriu, ele não foi sozinho no supermercado lá com 6 meses e comprar um danoninho. Então descobre, né, e gosta, o açúcar é viciante, então a gente precisa tomar cuidado, né? A alimentação, ela tem que ser saudável, né? E os estímulos têm que ser adequados, você não vai pôr andador, né? Teve uma mãe que falou assim, doutor, eu ganhei um andador, eu posso pôr, mas eu ganhei. Eu falei assim, você pega, arranca as rodinhas dele, põe lá no cantinho da sala e põe um vaso de planta lá dentro dele, vai ficar lindo, vai virar né, uma decoração de vaso de planta. Ou nem doa para alguém que alguém pode usar, né? Então, assim, tem outras alternativas, você não precisa jogar fora. Então, assim, isso é o principal, tá bom? A gente saber o momento certo de estimular, aquilo que a gente deve estimular naquela faixa etária, né? Então, para isso, a gente precisa conhecer os marcos do desenvolvimento. Então, eu convido vocês depois a entrar lá no vídeo que eu fiz de marcos do desenvolvimento. Se vocês procurarem, vão achar. Né? E essas dicas valem para todas as faixas etárias, né? Recapitulando, conversar com o neném, brincar com o neném, isso é fundamental, sentar no chão, o chão é fantástico, né? Sono de qualidade, tem que ter sono de qualidade, tá bom? Eu falei muito sobre sono aqui, né? Nem a live de sono, mas porque me preocupa muito, né? Me preocupa muito a falta de preocupação que existe dos profissionais em geral de saúde com sono, né? Muitos às vezes nem perguntam se o neném está dormindo. A gente precisa focar no sono, o sono é fundamental, né? Você tá, não vou fugir do tema não. Então daqui a pouco eu conto essa história. Então, recapitulando, conversar com o neném, ler livro e tal, olhar no olho, sentar no chão, brincar, sono de qualidade, alimentação saudável, lembrar que existe a fome oculta, né? Vou fazer uma live sobre isso. O que é fome oculta? É falta de nutrientes que a criança pode estar tendo a caloria, mas não tem os nutrientes todos que precisa, né? E acompanhamento pediátrico regular para que a gente detecte algum atraso em tempo hábil, né? Já teve casos assim, e eu já uma vez vivenciei um caso que me deixou muito triste. Eu atendi uma criança por volta de 10 meses, ela estava desenvolvendo bem, né? E por uma série de motivos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a família me procurou de novo com 2 anos de idade e ficou esse período todo sem ir no pediatra. E a criança com 2 anos estava exatamente igual com 10 meses, ela parou de evoluir, né? Ela tinha uma alteração neurológica lá, que realmente depois, aproximando 1 ano, ela para de evoluir. Então, a gente precisa ter acompanhamento pediátrico, isso é fundamental para detectar e a gente agir na hora certa, né? Mas voltando no sono, né, o que eu ia contar ali, eu atendo algumas crianças com sintomas que às vezes não tem nada a ver, né? Meu filho está com dor abdominal, doutor, por exemplo. Meu filho está com fezes ressecadas, está com cocô duro, né? Meu filho, ele só come macarrão, não come mais nada. E aí quando a gente vai ver, né, pegando uma lupa, eu gosto da lupinha, eu gostei desse negócio da lupa, vai virar minha marca registrada. Quando a gente pega uma lupa e vai analisar a causa daquele cocô duro, a causa daquele comer só macarrão, a causa dessa dor abdominal, muitas das vezes é porque dorme meia-noite, 1 hora da manhã. Fala, mas o que isso tem a ver? Uma criança que dorme 11 horas, meia-noite, que dorme tarde, por exemplo, uma criança, né, um bebezinho maior, ela vai impactar diretamente no sono, na alimentação no dia seguinte. Então a criança começa a não alimentar bem, e aí entra naquele ciclo, não alimenta bem, dorme pior ainda, e quanto menos dorme, menos alimenta, e aí alimentando mal, as fezes ficam ressecadas, vem dor abdominal, a falta do funcionamento intestinal impacto para todo o organismo, né? Eu já fiz live também sobre imunidade. Uma das coisas que é mais importante para a nossa imunidade é a nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal, bactérias, né? Quem diria isso? São bactérias, todo mundo, nossa, bactéria é um perigo. Não, bactéria é a coisa mais importante que existe. Sem as bactérias a gente não sobrevive. Então, não existiria vida na Terra e a gente não sobreviveria. As bactérias da flora intestinal, do nosso intestino, lá no meio do nosso cocô, isso mesmo, cocô. Elas são importantíssimas para o nosso equilíbrio da imunidade, né? E uma série de outras coisas também. Então, e para isso, a alimentação saudável, né? E dormir bem impacta também na flora, diminui o estresse. Então, o sono, ele tem um impacto assim importantíssimo, muito mais importante do que quase todo mundo imagina. Então, ele é muito importante. Então, é isso, para o desenvolvimento, inclusive, tá bom? Para o desenvolvimento, inclusive.
Obrigado a todas que participaram aí. E eu vou responder perguntas agora. Dá um tempinho aí, dê um tempinho para responder perguntinhas, né? Quem tiver perguntinha pode mandar. Deixa eu voltar lá no início. Tem as mamães da comunidade aí. Daqui uns dias eu vou anunciar, tá? Vai ter um evento, uma semana do sono. Nós vamos orientar as mamães, dar estratégias para as mamães dormirem. Das mamães dormirem, para os neném dormirem. Nem para a mamãe dormir, o neném precisa dormir. Quando a gente fala para as mamães dormirem, né? Eu preocupo muito com as mamães. Quando vem no meu consultório aqui, eu pergunto: você está dormindo? Né? Pela cara, às vezes a gente vê que não está, mas algumas põem maquiagem, né, e disfarça a olheira. A gente tem que perguntar se está dormindo. Quando você vê aquela olheira, aquele olho fundo, assim, a mãe chega às vezes com um olho na testa, outro no queixo. Aí você fala: essa não está dormindo. Você não precisa nem perguntar, né? Mas quando a mãe usa uma maquiagemzinha, aí você disfarça, né? Aí você não sabe. Aí eu pergunto: aí, tá dormindo, fulano? Não, não tô dormindo, doutor. Esse menino não me deixa dormir. Amor de Deus. Aí vem uns... Às vezes vem até um choro junto, né? Calma, eu vou te ajudar, né? Tem que ajudar. As mamães precisam dormir. Até para arrumar mais meninos. Se a mamãe não dorme, ela desanima de arrumar outro, né? E para mim, a Lenise colocou aqui, ó: Mamães Unidas e Seguras, hashtag da nossa comunidade lá. Obrigado, Lenise, eu não tinha visto aqui não, tá? Obrigado. Lá no início você colocou, eu não tinha visto. Comecei a live e não vi. Aí eu voltei lá no início. Paula Ange Martins, me indica uma alergista. Ah, meu Deus, me indica uma alergista, por favor. Sofrendo com a bebê de 9 meses, que não descobrem. Dizem ser frio. Ah, não. Ô, Paulo, olha, é difícil de falar, né? Não sei que tipo de alergia que é. Mas manda um direct pra mim. É chato falar aqui nome de outro profissional. Às vezes eu posso falar um e esquecer do outro. O outro pode ficar chateado comigo. Manda um direct pra mim que eu vou te indicar, tá bom? Alergista. Mas nem sempre precisa, tá? Neném de 9 meses. O pediatra resolve 99% das vezes aí, tá bom? Mas o alergista muitas das vezes é importante, né? Tô falando que o alergista não é importante não, tá, pessoal? É importantíssimo, mas a maioria das vezes não precisa. Para criança, bebezinho assim nessa idade, né? Eu sempre acompanho o desenvolvimento do meu bebê. A Marisa, parabéns aí, Marisa, é isso mesmo, você está esperta aí, tem que estar acompanhando, tem que estar evoluindo, o neném tem que estar evoluindo. O neném evolui, não é em saltos, né? Não é igual saltos de homens, parece que só evolui nos dias de salto. Não, o neném está sempre evoluindo. Nessa semana tem que estar mais evoluído que semana passada, na outra semana vai evoluindo, vai evoluindo. Tem umas fases que parece que acelera um pouquinho, né? Mas não é salto gigante igual se fala por aí, não. Então é isso, mas não vou entrar em salto aqui, senão vai entrar em controvérsias aqui. Então aqui no início ninguém fez perguntinha aqui. Descendo aqui tem umas perguntinhas, as perguntinhas mais para baixo, Mari, dê perguntinha, pessoal, deixa eu ir com 2 dedos aqui que eu vou subindo mais rápido, porque muita gente entrou. Sempre fazia isso, meu bebê se desenvolvia bem, graças a Deus. A Paula, beleza, Paula, isso aí, bacana. Ó, tem perguntinha aqui, ó. Tá ficando em pé sozinha com 9 meses. Beleza, então não tem problema. Se a criança, como eu disse, 9 meses não é esperado a criança andar, né? Mas se ela tá sozinha, estimulando, subindo nas coisas e querendo andar, não teria tanto problema. Mas o ideal é você não estimular isso, pôr no chão, deitar no chão, pôr brinquedinho para atrair, para ela engatinhar, tá? Se ela demorar mais para andar, é mais vantagem, tá? Lógico que chega ali um ponto, 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, não está andando, a gente preocupa. Mas não precisa andar, não estimula para andar. Eu sei que você não está estimulando, mas não estimula para andar não, tá bom? Nessa fase aí de 9 meses, tá? Aí tem aqui, ó, Angelterapias. Adoro o seu conteúdo, obrigado por contribuir tanto com o maternal. Obrigado aí, Angelterapias. Bacana. Será que é terapia de anjo? Depois eu vou entrar no seu perfil aí para ver. Princesa Gabriele Kelly. Dica de como fazer o bebê dormir a noite toda. Nossa, mãe, meu Deus do céu. Princesa Gabriele. Aí como se diz, aí você quebra minha bicicleta, que aí eu preciso de uma live de 1 hora para falar isso, tá? Assim, depende da idade do bebê, tem muito, porque, detalhe, coisas que eu falo para um neném de 1 mês,
é diferente do que a gente fala para o neném de 3 meses, né? Que é diferente do neném de 6 meses. Então, tem muitas dicas. Inclusive, já tem lives sobre isso. Inclusive, dicas de como dormir bem. Já dei dicas sobre isso. Procurar, tem muitas lives de sono. Eu vou fazer outras, tá bom? E entra na semana do sono do bebê, que vai ser em agosto. Nós vamos abrir vaga daqui uns dias, tá? É gratuito, mas só quem se inscrever que vai entrar, tá? Não tem como eu te dar dicas porque eu tenho que saber detalhes. É diferente na minha comunidade, mas agora as vagas estão fechadas para minha comunidade. A gente abre poucas vagas no ano, mas lá eu consigo interagir com as mães, saber a idade, o que está mamando, como é que tá. Então tem muitas dicas que a gente precisa dar, mas cada criança é única. O que eu falo aqui para uma criança de 3 meses vai valer para uma, mas para outra pode não valer tanto. Então a gente tem que adequar. Por isso que eu gosto da comunidade, que eu consigo saber o que está acontecendo diretamente com aquela criança específica, né? Mas as dicas são válidas para todas, é lógico, né? Mas funcionam mais para uma do que para outra. Cada criança é única, não existe manual de instruções assim, né? Mas aí, boa, eu vou fazer live sobre isso, tá? E entra na semana lá, tá? Ô, Princesa Gabriele, que se eu for falar dicas para dormir a noite toda aqui, eu vou ficar 1 hora no mínimo para falar algumas dicas. Minha filha tem trissomia do 21, ela acorda a noite toda. Giovana Bittencourt. Olha, Giovana, o que acontece? Pena que você não colocou a idade aí. A trissomia do 21, né, a síndrome de Down, tem alguns detalhes, tá, que a gente precisa observar. E aí eu sugiro você ter um acompanhamento não só com o pediatra, mas levar no otorrino para avaliar. O ideal é você levar num médico especialista em sono. O ideal seria fazer uma polissonografia para ver. Tem bebezinho que tem síndrome de Down que tem apneia do sono, que para de respirar em alguns segundos, né? E isso pode impactar no sono. Pode ter refluxo, então o refluxo pode estar impactando também, né? Eu falei do otorrino para avaliar como é que está a parte de cornetos nasais, a parte de adenoide, tem que avaliar também dependendo da idade do bebê, tá? Então eu acho que ele deve ser passado por um acompanhamento multidisciplinar, tá? Tem que avaliar essa questão do refluxo principalmente, tá? E se não está tendo apneia, né? Eu não sei se é o caso aí, mas tem outros fatores, né? Aquelas dicas que a gente dá mesmo para criança que não tem trissomia do 21, vale para quem tem também, que é caprichar no ritual do sono, a criança, né? Aquele momento que antecede a hora de dormir, né? Aquela hora que antecede, né? Se o neném vai dormir, eu não sei a idade do seu bebê, que dependendo da idade, o neném vai dormir, acordar várias vezes ao dia. Mas o nenenzinho a partir de 6 meses, principalmente, 4, 6 meses, que a gente consegue mais ou menos mapear os horários que vai dormir, a gente precisa uma meia hora antes de cada soneca do dia e 1 hora antes do sono noturno fazer o que a gente chama de ritual do sono, que é o ritual pré-sono, que é diminuir o ritmo, né, evitar agitação. Isso faz toda a diferença, né? Mas não estou fazendo tudo certinho, mesmo assim está acordando muito. Aí tem que ver isso, tá? Outra coisa é a ingestão de calorias e tal. Então é importante ele passar por uma avaliação do pediatra e em alguns casos tem que ir num médico especialista em medicina do sono, tá bom? Um otorrino para avaliar também, um endócrino para acompanhar a parte hormonal para ver se está tudo bem. Então, nenenzinho com trissomia do 21 tem que ter um acompanhamento especial. Um nutricionista para avaliar a parte nutricional, fisioterapeuta, né? O neném tem que estar acompanhando com o fisioterapeuta para poder estimular a parte motora, mesmo que não tenha nenhum atraso, de forma preventiva, tá bom? Beleza? Bebê deve ser 9 meses, né, Paula? Mamando 3, 4 vezes de madrugada, tá normal? Ô Paula, assim, esse conceito assim, de tá normal, não tá normal, eu acho que vai muito da mãe. Se a mãe tá amamentando, principalmente peito, e tá bem com isso, não, eu tô bem com isso, acordo 4 vezes, super tranquilo, mas nem mama ali, vira pro lado e dorme, ok. Se isso não está te incomodando, agora não é o esperado, não é o que se espera, né? A gente espera que a partir dos 3 meses o neném já começa a dar um intervalinho de 3 a 5 horas de sono, né? Mamou ali 8 da noite, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, depois mama de novo. Até 6 meses, mama de madrugada, pode mamar 1 vez, 2 vezes. Agora 9 meses, 4 vezes na madrugada, realmente está muito, tá? Não é que assim, tá tudo errado o que você está fazendo, mas aí tem muitos fatores envolvidos nisso aí, tá, Paula? Tem que avaliar, né? Antes da gente tirar a mamada noturna, a gente tem que ver uma série de coisas que vêm antes disso.
Uma delas é ver se está ganhando peso direitinho. A gente não vai tirar a mamada noturna de um neném que não está ganhando peso ou que está ganhando no limite ali. Então a gente precisa ter estratégias para que o neném mame bem durante o dia, se alimente bem durante o dia, durma bem durante o dia, porque outra causa de não dormir bem à noite, acordar muito bem muitas vezes à noite, é ficar o dia todo acordado, ou não dormir bem, né? Esperar na necessidade de ter uma sonequinha de pelo menos 1 hora de manhã e de umas, pelo menos 2 horas à tarde. Se isso não está acontecendo, impacta no sono noturno. Se ele não está alimentando bem, impacta no sono noturno. Então, principalmente no aleitamento materno, fala-se, é salto de 9 meses. O que acontece? Isso também acontece na mamadeira. O nenenzinho de 9 meses está muito agitado, né? Ele quer descer para o chão, quer gatear. As mães lá com o nenenzinho de até 3 meses ficam assim, doutor, não estou aguentando, só quer colo. Mas com 9 meses, as mães falam assim, nossa, saudade da época que gostava de colo, agora não gosta no colo, pega no colo e fica escorregando, igual bagre ensaboado, tentando descer pro chão. Então o neném é agitado, então não mama direito, aí mama ali um pouquinho, mas quer brincar, quer descer pro chão. E se a gente não criar uma estratégia de forma a criar um ambiente propício para que a criança mame, concentre na mamada, ela vai mamar picadinho, né, principalmente quando é leite materno. E aí vai compensar mamando na madrugada, né? Então tem que ver isso, tem que melhorar as mamadas durante o dia, melhorar o soninho durante o dia, criar um ritual pré-sono bem feito e para que isso impacte positivamente na noite. E aí sim a gente vai tirando, né? Não vai cortar tudo, mas tá mamando a cada 3 horas, vamos tentar dar a cada 3 horas e meia, e aí vamos depois passar a cada 4. Tem várias estratégias para tirar a mamada noturna, mas tem que ser de forma tranquila, de forma gentil. Agora a moda é gentil, né? É o desmame gentil, é o desfraude gentil, tudo é gentil. Tem que falar, falou gentil, pediatra gentil. Eu sou um pediatra gentil. Tem uns nomes que pegam, né? Então tem que falar que é gentil. Mas é isso, tá? Tem muita coisa envolvida aí. Não é simplesmente assim, não, tem que tirar, tá mamando 4 vezes, tira. Não é assim. Nunca deixar neném chorando. A gente não vai deixar chorando. Tem estratégia para que ele durma bem de forma tranquila, sem precisar de ficar chorando e tal, tá bom? Então beleza. Meu bebê não dorme de dia nem a pau, coitado, a pau. Pois é, Luana, você tem menos de 3 anos, tem formas de dormir de dia. Geralmente 2 coisas que podem estar atrapalhando: excesso de estímulo. Então às vezes almoçou 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde ia dar soninho. 2 horas da tarde a vovó tá lá brincando. Eu falo muito da vovó, que eu amo as avós. Tá lá brincando, fazendo o menino rir, fazendo cosquinha no menino, ou liga uma tela, uma televisão. Aí ele não dorme, né? Então a gente precisa criar estratégias nesse ritual pré-sono para que durma, né? E a segunda causa, então excesso de estímulo é uma das causas. A gente deve estimular, deve brincar, é o que eu falei, brincar no chão é importante. Mas esse estímulo não pode ser naquela meia hora, 1 hora que antecede a hora de dormir, senão, como se diz, vai dar ruim, né? Dependendo da idade do neném, a gente precisa, né, verificar ali pelo menos uns 15 minutos antes de diminuir a agitação, né? Um bebezinho muito novinho. Uma criança maiorzinha, né, depois dos 6 meses, por exemplo, tem que ser uma meia hora antes, pelo menos, tá bom? Tá bom? Beleza, pessoal? Mas assim, eu sei que o tema é desenvolvimento. Aí começou a chover coisa de sono aqui. O sono é o que mais tira o sono das mamães. Mas semana do sono do bebê, tá? Essa semana ainda, no máximo semana que vem, nós vamos começar a abrir vaga, tá? É gratuito, é um evento gratuito, é só se inscrever que vai participar. E lá eu vou ensinar tudo que é mais importante para o neném dormir, explicar cada faixa etária para vocês entenderem realmente. Não adianta falar assim, tem que fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Você tem que entender, né, como é que funciona o ciclo de sono do cérebro, como que funciona o sono no organismo da criança, que aí você vai entender. Não adianta simplesmente falar, faz isso, faz aquilo, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, tá bom? Então tá, Eduardo. Eduarda, olha, tá assim, eu preciso acordar meu bebê de 15 dias para mamar de madrugada. Eu fiz uma live com esse tema semana passada. Tem que acordar meu bebê para mamar? Pode assistir essa live, tá? Já recuperou o peso do nascimento, mama livre demanda durante o dia e à noite fórmula. Olha só, Eduarda, é difícil de te falar, né? Se recuperou o peso, geralmente a gente orienta não passar de 2, 3 horas durante o dia e à noite não passar de 3, 4 horas
até estar ganhando peso. Se estiver ganhando peso direitinho, estiver tudo bem com o neném, seu pediatra autorizar, é importante o seu pediatra avaliar, mas geralmente não tem problema. Mas é muito difícil o neném, é muito difícil o neném passar de 3 horas, muito difícil. 4 horas no máximo o neném já está acordando. Tá bom? Mas assiste essa live lá que eu dei vários detalhes, expliquei quando a gente deve acordar, quando não deve. Tá bom? Mas e avaliar o peso, né? Já que recuperou o peso. Na verdade, a gente recomenda que recupere o peso que nasceu com 10 dias. Se recuperou só com 15, não sei se recuperou com 10 dias, mas se recuperou com 15, ainda é um momento que a gente tem que intensificar mais as mamadas e tal. Então, até mesmo para aumentar a produção do seu leite, tá? Mas, e aí repesa semana que vem, né? Aí se vier, não tem que ganhar 23 gramas por dia, pelo menos. Tá ganhando 60 gramas por dia. Aí tá tranquilo, aí já fica mais tranquilo. Mas recuperar o peso que nasceu, de preferência com 10 dias. Às vezes atrasa, recupera com 15. Mas se recuperou com 15, eu acho que ainda tem que ter um pouquinho mais de parcimônia aí para deixar dormir a noite toda, tá bom? Eduarda, tá bom? E fica de olho aí, Eduarda. Daqui uns dias nós vamos abrir vagas aí para entrar na comunidade. Você é bebezinho, vamos dizer, bebezinho fresquinho, recém-nascido, novinho mesmo, né? Então deve ter muita dúvida aí, né? Beleza, viu, Eduarda? Drummond, qualquer coisa, você manda um direct aí pra gente e a gente tenta responder. A chuva de direct é muito grande, então não consigo responder todo mundo, né? Mas alguns a gente vai respondendo devagarzinho e tal, tá bom? Beleza, pessoal? E entra na semana do sono lá, tá? Então tá bom. Tudo de bom para vocês. Eu vou encerrar a live aqui. Tem muita pergunta bacana, né? Dá vontade de responder todo mundo. Né? Na comunidade eu fico, enquanto eu não respondo todo mundo, eu não saio. Mas aqui eu não consigo porque é muita pergunta. A ideia mesmo é a gente passar essas informações. São 5 dicas para estimular o desenvolvimento do seu bebê. Quem chegou depois, assista, vai ficar salva, tá bom? Beleza? Então tá bom. Beijão a todas, tudo de bom para vocês, boa semana, bom tá começando a semana. Quinta-feira eu volto às 10 da manhã com mais um tema aí importante para vocês aí.